paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal. E hoje a gente vai dar continuidade a Mateus, capítulo 14, no versículo 22 ao 36. Então vamos lá. Contexto histórico daquela época. O evento ocorre logo após a multiplicação dos pães e peixes. Jesus envia os discípulos antes, enquanto despede a multidão. O mar da Galileia era conhecido por tempestades repentinas. A travessia se dava à noite, com ventos fortes, dificultando o progresso. Contexto cultural. Os judeus da época viam o mar como um lugar caótico e perigoso. A ideia de alguém andar sobre as águas era assustadora e sobrenatural. A noite era dividido em 4 vigílias, de 18 às 6. E a quarta vigília entre as 3 e 6. Era o momento mais escuro. Contexto literário. Mateus registra milagres para revelar quem é Jesus. O autor do livro Mateus, tá? Aqui ele é revelado como Senhor sobre a natureza. Quem? Jesus. Resposta a fé e socorro presente. A narrativa é progressiva, começa com afastamento, passa pela tempestade, culmina no reconhecimento verdadeiramente és filho de Deus, tá bom? Então vamos agora começar a ler os versículos, tá? Versículo do 22 ao 24. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante, para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então a gente vai ver aqui na explicação. Então você vê que Jesus ele envia os discípulos sozinhos e sobe ao monte para orar. A noite cai e o barco enfrenta ventos contrários no meio do mar. Os discípulos estavam longe da margem e em dificuldade. Então aqui vai uma aplicação para nós nos dias de hoje. Mesmo obedecendo a Jesus, os discípulos enfrentarão oposição. A obediência não evita provações, mas Jesus observa e está atento à oração de Jesus, mas Jesus observa e está atento. A oração de Jesus mostra a importância da comunhão com o Pai, mesmo em dias de milagres. Então você vê aqui que mesmo os discípulos obedecendo a palavra de Deus, eles enfrentam ou enfrentarão uma oposição, tá? Então a obediência a Deus, ela nunca vai privar você de provações, tá bom? Mas sempre estamos sendo observados por Jesus. Então Jesus fica nos observando e atento conosco, tá bom? E aí Jesus ensina que quando Jesus deu a direção para os discípulos ao mar, ele foi orar primeiro. Ele foi ter comunhão com Deus Pai, tá bom? Então vamos lá, versículos 25 ao 27. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo, andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Então a explicação é que Jesus vai ao encontro deles durante a madrugada
andando sobre as águas. Eles se assustam, pensando ser um fantasma. Só que Jesus, ele apresenta com palavras de ânimo, não tenha medo, e se identifica, sou eu. Então, qual que é a aplicação para nós desses 3 versículos? É que Jesus, ele vem ao nosso encontro, mesmo nas horas mais escuras. Ele se revela em meio ao medo. A presença dele dissipa o pavor e traz coragem. Então, você consegue compreender que na noite mais escura ali dos discípulos, Jesus ele vem ao encontro deles. E quando Jesus encontra com os discípulos com medo, Jesus, e com a sua presença, ele traz coragem. Ele diz assim: não tenha medo. Tá? Versículos 28 ao 30. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Então a gente consegue aqui já compreender. Vamos lá, na explicação. Então Pedro pede uma confirmação e Jesus o chama. Ele caminha por um momento, mas ao olhar para o vento, sente medo e começa a afundar. Clama a Jesus por salvação. Senhor, salva-me. Então qual que é a aplicação? A fé precisa estar firme em Jesus, não nas circunstâncias. Ao tirar os olhos de Cristo, afundamos. Mas o clamor sincero por socorro é ouvido imediatamente. Então Jesus ele estende a mão e levanta Pedro. Então você vê que a fé precisa estar firme em Cristo Jesus, porque ele é o autor e consumador da nossa fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus é Jesus. Só que Pedro, ele olha para as circunstâncias, olha para o vento, e aí ele tem medo. Quando ele começa a ter medo, ele começa a afundar. Mas ele não afundou totalmente, porque ele começou a clamar por socorro. Jesus, salva-me. E aí Jesus ouviu imediatamente aquela oração, aquele clamor, tá? Versículos 31 ao 33. E logo Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: Verdadeiramente és o Filho de Deus. Explicação: Jesus salva Pedro rapidamente e corrige com ternura, com amor. Assim que Jesus entra no barco, o vento cessa. Os discípulos reconhecem a sua identidade. Aplicação. Então, mesmo com uma fé pequena, Jesus estende a mão. Então, olha que interessante, Jesus disse: homem de pequena fé. Jesus não disse homem sem fé. Jesus disse homem de pequena fé. Por que duvidaste? Então, só que quando a gente olha para Pedro, Pedro teve medo. Mas na visão de Jesus, era uma dúvida. Talvez o medo
no olhar de Cristo é uma dúvida. E quando se tem uma dúvida, já se perde a convicção, a certeza que é a fé, tá? Então, ele é o Senhor sobre a natureza e digno de adoração. As tempestades cessam quando ele está presente. Então você vê que quando Pedro ele parou de olhar para Cristo, começou a olhar para as circunstâncias, teve medo. Quando esse medo entrou, Jesus percebeu que ele estava com dúvida. E Jesus disse assim, ó, homem de pouca fé. Olha que interessante. Pedro não tinha perdido totalmente a fé. Jesus disse, homem de pouca fé. Então Pedro, ele teve sim medo. Só que o medo fez com que diminuísse a fé. Porque a Bíblia diz assim que a fé é como um grão de mostarda. Ela, embora ela seja pequena, ela pode ir crescendo a cada dia, se desenvolvendo. E aí Pedro afunda. E aí Jesus vem e estende a mão e salva Pedro. Pedro começa a fazer uma das orações mais lindas. Senhor, salva-me, porque eu estou quase afundando. Parece que os problemas, as circunstâncias estão me puxando para baixo. Está quase me afogando. Talvez você esteja assim, nessa mesma situação de Pedro. E esse texto faz com que a gente olhe para Pedro. Mas eu quero pedir para você, olha na visão de Cristo. Continue andando. Jesus continuou andando até chegar ao barco. Continua andando como Cristo andou. E se por acaso você não tem a fé ou está com medo, então clama por socorro, porque imediatamente Jesus vai te ouvir, vai estender a sua mão de misericórdia, de graça e vai te colocar de pé. Vamos continuar aqui, versículos 34 ao 36. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E conhecendo os homens daquele lugar, mandaram por toda aquela terra em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. E rogaram-lhe que ao menos pudessem tocar na orla do seu vestido. E todos os que tocavam ficaram sãos, ficaram curados. Explicação: ao chegarem em Genezaré, o povo reconhece Jesus e traz os enfermos. Eles creem que apenas tocar em sua veste traria cura. E isso se cumpre. Todos os que tocavam eram curados. Todos os que tocavam eram curados. Então, quando você vê que o toque de fé traz a restauração, o clamor pela fé, pelo socorro, traz a restauração. Então a fama de Jesus se espalha porque suas obras confirmam sua identidade. Ele cura todos os que buscam com fé, verdadeiramente. Então você vê que Pedro, mesmo com uma fé pouca, ele afundando, ele ainda clamou com fé. E Jesus estendeu sua mão e tirou ele daquela situação. E você vê que o povo aqui creram ao ponto de falar assim: se eu tocar na veste de Jesus, eu sei que o poder que está nele vai me curar, vai tocar no meu corpo. Então,
a gente chegou aqui no final e a conclusão desse estudo. Então, nesse trecho, vemos que Jesus, ele foi orar a sós. Primeira coisa que Jesus fez foi ter intimidade com o Pai. Os discípulos obedientes enfrentando a tempestade, então Jesus dá a direção, os discípulos eram obedientes. E aí você vê que acontece as tempestades, então Jesus anda sobre as águas. A gente viu que Pedro afundando, mas sendo salvo. O mar se acalmando com a presença de Jesus e o povo tocando Jesus com fé e sendo curado. E aí eu queria te chamar a atenção aqui. A vida cristã, ela é assim. Mesmo nós andando em obediência à palavra de Deus, vai acontecer circunstâncias, a tempestade vai vir. Mas ao mesmo tempo que vem a tempestade, também vem a bonança. Vem um momento de paz, vem um momento de calma. E às vezes você pode estar se perguntando assim: poxa, comecei agora no Evangelho, eu estou em obediência a Deus e por que tantas coisas acontecem comigo? Jesus disse que nós passaríamos por aflições, perseguições, problemas que acontecem. Você viu? Pedro só estava andando em obediência a Cristo. Ele não sabia que ia passar por uma tempestade. Mas são nesses momentos que a nossa fé ela é testada por Cristo Jesus. Se de fato a gente vai estar com Ele ou não. E olha, continue andando com Cristo. Continue fazendo as coisas aos olhos das pessoas que estão no barco impossível, mas continua fazendo o possível. Pedro ele saiu do barco. Às vezes as pessoas que olharam na visão do barco, lá, Pedro afundou. Mas Pedro foi o único homem que teve uma experiência sobrenatural com Cristo. Então, você mesmo andando em obediência com Cristo, seja que nem Pedro ousado, começa aí, sair fora do normal, no sentido de ser conformado como todo mundo. Você vê, todos ali eram obedientes a Deus, mas sempre vai existir um que vai ser mais ousado, que vai colocar o pé sem ter o chão para andar e caminhar. Então, chegamos aqui à conclusão, e se você está passando por dificuldades, circunstâncias, continua crendo em Cristo Jesus, que Ele vai estender sua mão de misericórdia e vai te colocar de pé de novo. E se você está andando em obediência, está enfrentando as circunstâncias, seja que nem Pedro, seja mais ousado, busca algo mais profundo, algo sobrenatural com Cristo. Amém? Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo.